Compromisso é compromisso. Os países inferiores têm que trabalhar para os países superiores, como os pobres trabalham para os ricos. Você acredita que New York teria aquelas babéis vivas de arranha-céus e as 20.000 pernas mais bonitas da Terra se não se trabalhasse para Wall Street, de Ribeirão Preto a Singapura, de Manaus a Libéria? Eu sei que sou um simples feitor do capital estrangeiro, um lacaio, se quiserem, mas não me queixo. É por isso que possuo uma lancha, uma ilha e você. Então, bom dia, gente, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você for ver esse vídeo, o importante é que você veja, não é? Ou não também. Hoje a gente vai falar sobre, como eu tinha dito no último vídeo, O Rei da Vela, de Oswald de Andrade. Um panorama histórico desse livro aqui, ele foi escrito em 1933 e foi publicado em 1937. Então, uma das motivações do Oswald de Andrade era todo o contexto histórico daquilo que estava acontecendo, a crise de 29, com a crise de 29, a aristocracia do café, a aristocracia rural de São Paulo perdeu produtividade, perdeu poder, e a burguesia em ascensão acabou tomando muitos dos espaços do pessoal do café. O Oswald de Andrade ele satiriza inclusive essa situação. Esse livro também, ele ali em 37, né, está na iminência do surgimento do Estado Novo, com a ditadura de Vargas, toda a questão de repressão artística e toda aquela história também, poxa, bem na década de 30 ali, aquele negócio do comunismo, né, do eterno risco de surgimento de uma sociedade comunista. Então, autores como Oswald de Andrade, que eram declaradamente marxistas, né, eles eram cortados, eles eram totalmente censurados em diversas situações. Por isso essa peça só foi encenada em 67. O que faz dela uma peça interessante, um texto interessante, porque ela é considerada o primeiro texto modernista para teatro do Brasil, escrito em 33 e publicado em 37, e ela também é considerado um dos primeiros textos, um dos textos criadores do tropicalismo no Brasil 30 anos depois, em 67, quando foi encenada pela primeira vez. Então, o mesmo texto, por ter sido escrito num momento histórico e ter sido encenado num outro momento, ela é considerada, esse texto, essa peça, é considerada uma obra de vanguarda para dois momentos históricos e artísticos brasileiros diferentes. Essa obra, ela, como eu já falei, ela vem logo depois da crise de 29, né? E ela destaca a queda da aristocracia rural brasileira e a ascensão da burguesia, e como essas duas dão as mãos, na verdade, para a tentativa de uma sobrevivência dessa nobreza instalada no Brasil, a serviço do capital estrangeiro. A gente vai ver posteriormente alguns personagens que deixam isso bem na cara. O Rei da Vela é um retrato das relações político-sociais brasileiras, né? Baseadas nos interesses das elites financeiras, da concentração de capital, da concentração de poder, e por um lado também é um exercício de encenação assim, de gêneros teatrais novos. Por isso é considerada uma obra assim, de surgimento de um novo teatro brasileiro, mas principalmente um ato político, de resistência, de contracultura, diante de um sistema de censura e de autoritarismo, né?
personagens, nós temos Abelardo I, Abelardo II, que trabalham num escritório de agiotagem. Heloísa, que é a noiva de Abelardo I. Os nomes, cara, os nomes dos... É bem bacana, os nomes dele, o Oswald joga com os nomes dos personagens. Por exemplo, Heloísa é Heloísa de Lesbos, né? Uma clara alusão à ilha de Lesbos e homossexualidade, né? Tem uma personagem também, a Joana, que é conhecida como João do Divã, também uma outra lógica alusão à homossexualidade. E tem o Totó Fruta do Conde, mais uma alusão à homossexualidade. É uma família, a família de Heloísa, Joana, o Totó são irmãos de Heloísa, né? A família de Heloísa é uma família da aristocracia do café em franca queda, e o pai um coronel, né? E que perde tudo, e vê nesse casamento da Heloísa com esse burguês, com um agiota, na verdade, né? Que ganha vida num momento de crise através de extorquir as pessoas. Vê nesse casamento a oportunidade de manter o status social, né, e salvar a família. Um dos filhos do coronel Bellarmino é o Perdigoto, que é um bêbado, um boêmio, fascista, que em determinado momento, no segundo ato, sugere para o Abelardo a criação de uma milícia rural, para impedir as manifestações de insatisfação de outros fazendeiros, de camponeses, e uma lógica alusão aí ao movimento anticomunista, antissocialista e fascista que surgiu tanto na Europa como em vários lugares do mundo posteriormente, naquele início ali do século XX. E essa milícia fascista, então, teria uma função de calar a boca das manifestações e das revoluções. Ele até usa essa palavra em algum momento. Ainda nos personagens, a gente tem a Dona Cesarina, que é a mãe, né? E a Dona Poloquinha, que é a irmã do Coronel Bellarmino. Eles aparecem só no segundo ato. E é interessante que também com Poloquinha, na época Polaquinha era um sinônimo de prostituta. Então todo segundo ato é envolvido num contexto assim de sexualidade, de indecência ou de falta de pudor, que é uma relação direta com esse casamento indecente da burguesia e da aristocracia no momento de dificuldade econômica do país. E talvez o personagem mais interessante e que tem aparecimentos mais pontuais, são bem poucos, é o americano, que é um banqueiro que geralmente aparece e fala "Oh, good business", que é o cara do capital estrangeiro que o Abelardo I constantemente admite de ser um mero serviçal, um mero capataz, né? Alguém ali a serviço das ordens desse capital estrangeiro americano, desse banqueiro. Ele inclusive tem o direito de pernada, que é passar a primeira noite com a Heloísa ainda virgem após o casamento. Uma representação clara de como o americano na verdade manda na vida da burguesia emergente nacional, como há uma dependência desse capital estrangeiro que cria raízes e domina o momento e o cenário político-econômico do país. Falando ainda dos personagens, o último comentário, que é sensacional, é porque os caras que trabalham juntos, né, o Abelardo I, o Abelardo II, ou o Abelardo I, o Abelardo II, que não são parentes. Eles são
parceiros de negócio, né? E é uma representação genial do Oswald de que pode mudar as peças, mas todos são Abelardo, sabe? O sistema continua igual. Ah, morreu o Abelardo primeiro, vai ficar o Abelardo segundo. O sistema, o cenário, as trocas, as relações, os conluios, eles permanecem iguais. Os Abelardos são sempre os mesmos. O Abelardo II, que desde o primeiro ato se mostrava muito desejoso de roubar o lugar que era do Abelardo I e ser um cara com ascensão social, né? Que pudesse atingir alguma riqueza. É interessante, inclusive, que o Abelardo II ele se autodeclara e ele se posiciona como socialista, né? E é uma crítica do Oswald de Andrade e muito recorrente à esquerda e ao comunismo da época, inclusive o comunismo soviético, de que algumas vertentes, algumas ramificações do comunismo ou até do leninismo, né? Que é um dos maiores expoentes aí do comunismo, algumas das ramificações posteriores, pós-morte de Lenin principalmente, elas estão de mãos dadas com a burguesia. Então o Abelardo II é um socialista que está, poxa, trabalhando num escritório de agiotagem com um cara que enriquece através da pobreza do povo. Então é uma crítica a certos posicionamentos da esquerda que dão o braço para a burguesia para tentar, né, fazer algum tipo de jogo aí. É uma crítica do Oswald de Andrade, né? Beijos, Lula. Outro ponto que é fundamental mencionar, né, faz parte acho que da temática principal, o porquê do nome O Rei da Vela, né? Que o Abelardo, além de um agiota, era um investidor, um produtor de velas. E até isso também pode ter um caráter assim mais falocêntrico. Ele fabrica e vende velas, né? Ele é o rei da vela. E em determinado momento ele fala que as empresas elétricas fecham com a crise, então que ninguém pode pagar o preço da luz, né? Uma alusão a um momento crítico financeiro e também a questão de um costume religioso de que é comum colocar uma vela na mão de cada defunto. Ele até fala, né? Eu herdo um tostão de cada morto nacional. Então é um símbolo também de exploração à custa da pobreza e de superstições, né, religiosas, enfim, populares. No final, na sua morte, né, o Abelardo I ele começa a falar da revolução, de um surgimento iminente e imparável, né, que não pode ser evitado, dos comunistas, da união do proletariado e da tomada de poder, mas que, enquanto isso não acontecer, sempre o capital vai ser o dominador, né? A aristocracia rural e a burguesia vão estar sempre tentando se juntar e estarão sempre submetidas também ao poder do estrangeiro, ao poder americano. Inclusive tem uma frase, tem uma parte muito importante, muito interessante, que o Abelardo fala: esse país que está todo hipotecado, até as palmeiras, até a paisagem, até os cardeais, está tudo dado, está tudo entregue ao poder do estrangeiro, né? Então uma visão aí do Oswald de como as relações das classes dominantes e das elites nacionais estão diretamente ligadas com o poder que vem de fora e que manda nas relações que acontecem aqui dentro.
minha visão geral dessa obra, que é sensacional, né? É uma crítica pesada, cada personagem é minuciosamente pensado para criticar alguma coisa específica, principalmente, como eu já disse, aí, essa relação burguesia-aristocracia, o capital estrangeiro dominando as ações dentro do território nacional. O Oswald é genial, e é muito importante pontuar que a visão dele de teatro mesmo sem conhecer, porque é muito difícil de imaginar que na década de 30 ali o Oswald já conhecesse Brecht, né? Que é um dos exponentes do teatro, da história do teatro mundial, e algumas das relações da visão do Oswald de teatro, muita, não conversa, mas quase que uma interação entre as personagens e a plateia, como algumas falas que eles falam, que os personagens falam assim, isso aqui já é suficiente para não quero falar com mais ninguém, já é o suficiente para a plateia entender tudo o que está acontecendo, então eu não quero mais ver ninguém. Por essas e outras razões fica bem claro como o Oswald realmente é um cara que dá um passo para um teatro novo no Brasil, um movimento que inclusive estava acontecendo no mundo inteiro, uma relação diferente de teatro e plateia e aqueles que estão observando, né? E como o teatro pode ser um instrumento realmente de passar uma ideia para esse público, para que o público interaja com o que está acontecendo e tenha uma visão até mais pragmática de uma peça de teatro, como uma crítica social, enfim. Eu acho também que é fundamental ressaltar, né, o Oswald de Andrade como o teórico do movimento antropofágico, junto com a Tarsila do Amaral também, que foi muito proeminente. E de artistas mais recentes, quem produziu bastante coisa nessa linha também foi a Adriana Calcanhoto, né? Que era a questão de apropriar-se de um ideário estrangeiro, mas também de um ideário nacional, nativo, para que se entenda a realidade do local, né? Seria um processo contínuo, interrupto, de um processo de autonomia, né? Enfatizando sempre o Brasil, não rejeitando a realidade estrangeira, a exportação cultural estrangeira, mas não a imitando, né? Usando toda essa tudo que é internalizado aqui no Brasil para formar uma cultura, uma história, uma arte de características nacionais próprias, independentes e brasileiras. Vale a pena dar uma pesquisada sobre o que é o movimento antropofágico. É isso então, gente. Espero que vocês tenham gostado e que sirva como, apesar de todos os spoilers, né, mas que sirva como algo que te instigue a procurar o livro e ler, entender com os teus próprios olhos, né, com o teu próprio pensamento, com o teu próprio raciocínio, todas as nuances artísticas e todos os toques sutis ou não tão sutis que o Oswald de Andrade utiliza nessa peça. E se você quiser realmente conhecer, você vai ter que ir atrás, vai ter que ler, não confiar na minha opinião, né? Espero que tenha sido interessante, legal, foi bastante bom pra mim, e nos próximos dias aí eu vou pensar qual vai ser a próxima obra e vou soltar alguma coisa aí no canal e a gente vai vendo. Espero que você goste. Vai atrás, lê, se divirta. Tchau, tchau.